Olá, galera, tudo bom? Dando continuidade ao nosso curso de Matemática Fundamental, hoje nós vamos ver um assunto muito importante, um assunto que é cobrado muito e que tem tudo a ver no nosso dia a dia. O assunto que vai falar sobre juros. Juros simples, tá, gente? Hoje nós vamos falar apenas de juros simples. Tem a modalidade composta e tem a modalidade simples. Hoje nós vamos ficar nessa aula falar um pouquinho mais sobre juros simples. Vamos entender como é que ele funciona e como é que ele é calculado. Vamos lá. Olha, os juros é calculado da seguinte maneira: C vezes I vezes T dividido por 100. O que é que significa cada letra dessa? Ó? O J é de juros. O C é o capital. É o dinheiro que inicialmente você tem para investir. O I é a taxa bancária. Por que leva a letra I? Porque se refere a índice, índice bancário, tá bom? Então, é a taxa bancária. O T é o tempo de aplicação, tempo que passa naquele empréstimo, naquela aplicação bancária, tá bom? E o que é esse M, professor? O M é o montante. O montante, o que é o montante? É a soma do capital mais os juros, tá? É o total. É o que você tinha com o que você ganhou. Isso é o teu montante, tá bom? Tem uma observação muito importante mesmo. Olha, antes da gente colocar na nossa fórmula, a gente tem que saber se a taxa bancária e o tempo, ele tem que estar na mesma unidade temporal. Como assim, professor? A taxa bancária vai ser aquele número que vai vir expresso em porcentagem. O número que estiver em porcentagem já sabe que é a taxa bancária, tudo bem? Ele vai dizer que é, por exemplo, 5% ao mês, 10% ao ano, 3% ao dia. Então, a taxa bancária e o tempo de aplicação tem que estar na mesma unidade temporal. Se a taxa bancária estiver vindo em mês, o tempo também tem que ser dado em mês, não em ano, por exemplo. Tá bom? Então, se não tiver igual, a gente tem que fazer pequenas conversões, tá certo? Antes de calcular. Vamos lá. Vamos ver como é um exemplo disso. Primeira questão, ó. O capital que é aplicado a juros simples, a taxa de 1,5% AM, esse AM significa ao mês, durante 6 meses, resultando em um montante de R$ 14.000, vamos lá, ele quer saber qual é o capital, quanto é que você tem que investir, a juros simples, importante salientar juros simples, a taxa de 1,5% ao mês, taxa é a nossa letra I. O número que está em porcentagem é a taxa, 1,5% ao mês. Olha a unidade temporal aqui é mês. Durante 6 meses. Então, tempo, 6 meses. Resultando em um montante de R$ 14.000. Nosso montante de R$ 14.000. Vamos lá. A taxa bancária e o tempo está na mesma unidade? Estão sim. Ok, então é só a gente jogar na fórmula. A fórmula é, ó, juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo, dividido por 100. Professor, por que divide por 100? Por conta dessa porcentagem aqui, ó. O índice, né, 1,5% ao mês, então, por cento a gente divide por 100. Então, nosso juros vai ser igual ao capital, que eu não tenho, o I é 1,5%, vezes o tempo, que é 6. Então, o J vai ser igual. 1,5 vezes 6 dá 9. 9C sobre 100. Colocando isso em forma decimal, 9 dividido por 100 é 0,09C. Esse é o nosso juros em função do capital. Ele falou que o nosso montante era de R$ 14.000. O montante a gente sabe que é a soma do capital mais os juros. Então, R$ 14.000 vai ser igual ao capital, que eu não tenho ainda, não sei qual é, mais os juros, que eu sei que é 0,09. C. Se eu somar aqui, ó, tem o número 1. 1 mais 0,09 dá 1,09C, igual a 14.000. O C vai ser igual a 14.000 dividido por 1,09. Para a gente tirar essa vírgula aqui no denominador, a gente tem que multiplicar o denominador por 100.
E quando a gente multiplica o denominador por 100, a gente acrescenta 2 zeros no numerador. Então, o nosso capital vai ser igual. Vou acrescentar 2 zeros no denominador, no numerador. 1, 2. Pronto. Dividido agora não mais por 1,09, e sim 109. Se nós dividirmos essa fração, vai dar aproximadamente 12.844,04, que é o nosso item C. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tinha que fazer, encontrar os juros em função do capital investido. Como ele deu um montante, joga na fórmula do montante depois. Tá certo? Vamos para a nossa segunda questão? Qual o juros simples de R$ 3.600 a 15% ao trimestre por 4 meses e 15 dias? Vamos anotar isso. Ó. Ele quer saber qual é o juros. Então, ele quer saber qual é o J. De R$ 3.600. Opa, R$ 3.600 é o dinheiro que inicialmente eu tenho. Então, é o meu capital inicial. R$ 3.600. A 15%, o número que está em porcentagem é a minha taxa. 15%, qual é a unidade? Ao trimestre. Ao trimestre. Por 4 meses e 15 dias. Esse aqui é meu tempo. O tempo, 4 meses e 15 dias. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber qual é? Se a taxa bancária e o tempo de aplicação está na mesma unidade temporal. Eu já estou percebendo aqui que não estão, porque a taxa está sendo dada ao trimestre e o tempo está dado em mês e dias. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos organizar. Por exemplo, ó, esse tempo, um trimestre são 3 meses. Se eu tenho um tempo de 4 meses e 15 dias, concorda comigo que eu tenho um trimestre e meio? 1,5 trimestre? Não é isso? Agora sim, ó, o meu tempo está em trimestre e minha taxa também está no trimestre. Como ele está na mesma unidade temporal, a gente pode jogar na nossa fórmula. Então, os juros vai ser igual capital vezes a taxa vezes o tempo, dividido por 100. Juros vai ser igual o capital, 3.600. O índice, né? A taxa é 15%, 15%, olha a divisão por 100. E o tempo agora não é 4 meses e 15 dias, e sim 1,5. Vamos cancelar 2 zeros aqui em cima, com 2 zeros aqui embaixo. Então, eu tenho que meus juros é a mesma coisa que 36 vezes 15 vezes 1,5. Então, meus juros vai ser igual. 36 vezes 15, vamos fazer aqui no cantinho, ó. 36 vezes 15. 30 vão 3. 15 com 3, 18. 6. 1 vezes 3 é 3. Dá 0. 8 mais 6 é 14. Vai 1. 540. Isso aqui dá 540. Vezes 1,5. Professor, eu posso escrever assim, ó. 54 vezes 15? Pode. O zero daqui, que é a multiplicação por 10, você já multiplica aqui, tá bom? Anda a vírgula. Então, nosso juros vai ser igual. Vamos multiplicar 54 vezes 15. 54 vezes 15. 5 vezes 4 é 20, vão 2. 5 vezes 5 é 25, com 2 é 27. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 5 é 5. Se a gente somar, ó, 0, 7 com 4, 11, vai 1. 810. R$ 810 é os juros que ele ganhou como rendimento. Tudo bem? Então, a parte mais importante da questão não é nem saber calcular, porque isso a gente sabe, mas é a gente saber essas transformações de tempo, tá bom? Ao meu ver, a parte mais importante da questão estava nessa percepção, em que a taxa bancária e o tempo, e o prazo, tem que estar na mesma unidade. Tá bom, gente? Vamos fazer mais uma questão. Alexandre Lin,
fez uma compra com juros produzidos por R$60 mil, aplicada 36% AA, que é o AA? Ao ano, durante 125 dias. Quanto ele irá pagar de juros? Então, vamos aqui, ó. Isso aqui significa ao ano. Então, eu tenho que meu capital não foi os juros produzidos por R$60 mil, então era o dinheiro que inicialmente ele tinha, R$60 mil. A taxa de 36% ao ano, então o nosso I é 36% ao ano, durante 125 dias. Então, o tempo aqui está de 125 dias. Quanto ele irá pagar de juros? Quer saber quanto é o juros dele? Bom, gente, se aqui está em ano, aqui está em dias, nós vamos fazer uma pequena transformação. Eu posso transformar os 125 dias para ano, tá bom? Ou eu posso transformar o ano para dia. Concorda comigo que um ano tem 360 dias? Professor, tem 365, professor. E os bissextos tem 366. Beleza, concordo com você. Mas quando a gente trabalha na matemática financeira, tá bom? Foi batizado, né? Foi dito que o ano, certo? O ano, o mês matemático que trabalha com juros, um mês, ele vai ter 30 dias, tá bom? O mês financeiro tem 30 dias. E um ano que possui 12 meses, 12 vezes 30, 360 dias, tá bom? Então, se é 36% ao ano, se eu quero transformar para dia, o que é que a gente faz? A gente divide isso por 36, ó. O ano tem quantos dias? 360. Isso aqui vai ficar 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,1. É 0,1% agora ao dia. Essa é a nossa taxa bancária agora, tá bom? Fiz uma transformação de ano para dia. Então, gente, não esqueçam disso, tá bom? Foi convencionado que o mês bancário, né, o mês matemático, em matemática financeira, possui 30 dias. Logo, um ano, que possui 12 meses, 360 dias. Tá bom? Então, vamos lá. Agora que eu já fiz a nossa transformação, tanto a taxa quanto o tempo está na mesma unidade temporal, vamos para o nosso cálculo. Juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo, dividido por 100. Então, os juros vai ser igual ao capital, que é 60 mil, vezes a taxa, que é 0,1. Vou colocar aqui embaixo, para ter espaço. Os juros vai ser o capital, que é 60 mil, o tempo, o índice, né, que é 0,1%. A pessoa tem que colocar o porcento? Tem sim. E o tempo, que é 125. Podemos cancelar 2 zeros. Aqui, ó, 1, 2, 1, 2. Então, nossos juros vai ser igual 600 vezes 0,1. Vou anotar aqui, ó, 600 vezes 0,1 vezes 125. 600 vezes 0,1 dá 60. Só andar uma casa. Então, é 60 vezes 125. Vamos calcular quanto é 60 vezes 125? 125 vezes 60. 0, 30 vão 3, 12 com 3, 15, vai 1, 6 com 1, 7. R$7.500 de juros. R$7.500. Ficando assim com o nosso item B de beleza, professor. Ok, gente? Então, mais uma vez, eu vou frisar. O importante nessas questões não é nem tanto o cálculo. O cálculo a gente consegue fazer, né? Nem que demore um pouquinho mais, a gente consegue fazer. Mas essas transformações de tempo e taxa tem que ficar na nossa cabeça. A gente não pode sair por aí colocando não, tá bom? Do jeito que aparece.
Vamos para fazer mais uma questão. Sabe-se que a taxa de uma aplicação é de 15% ao ano. Então, ele já deu a letra I, né? Já disse que a taxa era 15% ao ano. Quantos meses são necessários para dobrar um capital por meio de capitalização simples? Então, ele quer saber quanto tempo em mês, certo? Quantos meses serão necessários para dobrar um capital por meio de capitalização simples, ou seja, juros simples. Ele quer dobrar o capital. Então, quanto é que ele vai ganhar de juros? Se ele vai dobrar o capital, você concorda que ele vai ganhar a mesma coisa que ele tinha inicialmente? Professor, não entendi, não. Presta atenção. Vamos supor que você tenha 30 reais. O teu capital é 30 reais. Se você quer dobrar, o teu montante vai ser de 60 reais. Logo, o teu juros, para você ter um final, um total de 60 reais, o teu juros também tem que ser de 30 reais. E aí, 30 com 30 vai dar os 60. E aí, você dobrou o que você tinha inicialmente. Se inicialmente você tinha 30 e ganhou mais 30, você dobrou o que você tinha inicialmente. Então, aqui, ó, percebam que teu juros foi exatamente igual o teu capital. Então, quando o que a gente ganha é exatamente aquilo que a gente tem, no final a gente vai dobrar o que nós tínhamos inicialmente. Se eu quero, por exemplo, triplicar. Se eu quero triplicar, ó, vamos supor que eu tenha 50 reais. Eu quero triplicar o meu valor, ou seja, eu quero que o meu montante seja 3 vezes 5, 15, né? Ou seja, 150 reais. Para eu ter 150 reais, eu tenho que ganhar 100, porque eu já tinha 50. O que é que aconteceu? Os juros que eu ganhei foi 2 vezes o capital que eu tinha inicialmente. Se eu tinha uma quantia X, ganhei 2x, no final eu tripliquei o que eu tinha, fiquei com 3x. Tudo bem? Então, se ele quer dobrar o capital, o que ele tem que ganhar de juros tem que ser exatamente a quantia que ele tem inicialmente. Tá bom? Então, o nosso J é igual ao capital. Agora a gente vai colocar na nossa fórmula. Fórmula dos juros. Eu sei que meus juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Então, vamos anotar isso. Ó. Nossos juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Mas agora eu sei que meus juros tem que ser exatamente igual ao meu capital, que vai ser capital, a taxa é 15% ao ano, depois nós vamos fazer uma conversão para mês, vezes o tempo, que eu não sei qual é. Aqui eu posso multiplicar, ó, 100C igual a 15CT. Professor, e agora, professor? Tem duas incógnitas. Mara, olha que maravilha, ó. Cancela, cancela. Então, nós vamos ter 15T igual a 100. Então, o nosso tempo vai ser 100 dividido por 15. Professor, eu posso simplificar? Pode. Vamos simplificar aqui por 5. O nosso tempo vai ser igual a 100 dividido por 5 dá 20. 15 dividido por 5 dá 3. Então, isso é o tempo que está sendo dado em anos. Por que, professor, que está sendo dado em anos? Porque a taxa está sendo dada ao ano. Mas ele não quer em mês? O ano não tem 12 meses? Então, eu vou ter que multiplicar esse tempo por 12. Então, vamos lá. Ó. Nosso tempo, 20 terços vezes 12. Transformei agora de ano para mês. Dá para a gente cancelar, olha só. 3 e 12, aqui dá 1 e aqui dá 4. Ou seja, 20 vezes 4, 80. 80 meses. Nosso item D. Tá bom? Então, como ele queria em mês, eu tinha que multiplicar o tempo que eu encontrei inicialmente por 12. Porque esse tempo aqui estava vindo expresso em ano. Era 20 terços de ano.
20 terços de ano significa quantos meses? 80 meses, tá bom? Vamos para mais uma questão. Um vidro de perfume é vendido à vista por R$ 48,00, ou a prazo, em 2 pagamentos de R$ 25,00 cada um. O primeiro no ato da compra e o segundo um mês depois. A taxa mensal de juros do financiamento é de aproximadamente... Vamos lá. Pausa o vídeo, tentem fazer, tá certo? Que nós vamos para a solução agora. Você vai comprar um perfume. No dia dos namorados, você vai dar um perfume para sua namorada, para o seu namorado. Então, você tem duas opções de pagamento. Primeira opção, à vista. E se você comprar à vista, o preço desse perfume é R$ 48,00. Ou você tem a segunda modalidade de pagamento, que é a prazo. A prazo, você vai fazer o seguinte: você vai fazer 2 pagamentos, sendo que o primeiro, 2 pagamentos de R$ 25,00, né? 2 pagamentos de R$ 25,00. Sendo que o primeiro deles vai ser no ato da compra, ó, no ato da compra. E o segundo, um mês depois. E ele quer saber a taxa de financiamento. Qual foi os juros produzido? Não é isso? Bom, vamos fazer aqui algumas observações importantes. Primeiro, o perfume custa R$ 48,00. Porque se você pagar à vista, você vai pagar os R$ 48,00. Se você for pagar a prazo, você vai pagar um total de R$ 50,00. Certo? Então, quanto é que foi os juros? Se antes custava 48 e pagando parcelado, eu vou pagar 50, eu já sei que meus juros foi de R$ 2,00. Tá R$ 2,00 mais caro, ou seja, eu paguei R$ 2,00 a mais, foi os juros que eu paguei. Beleza. Qual foi o capital? Quanto é o capital que eu vou ter que pagar, né? O tempo eu sei que é um mês. E o índice é o que ele está procurando. Bom, vamos aqui com calma. Se o perfume custa R$ 48,00 e você vai pagar R$ 25,00 no ato da compra, significa que dos R$ 48,00 que o perfume custa, você já pagou 25. Porque foi no ato da compra. Ou seja, você está devendo ainda R$ 23,00. Como você vai ter que pagar 25, então, mais uma vez, só reforçando que a ideia dos juros é de R$ 2,00. É para você pagar só 23, porque você já pagou 25, mas aí, como passou um tempo, né, um mês depois, ela te cobrou R$ 2,00 a mais. Então, esse foi os juros. Ok, e o capital? Vai ser 50, 48, 25, 23? O que é que você acha? O capital, né, quanto que eu preciso pagar? O capital vai ser 23, ó. É quanto falta eu pagar. Significa que os juros de R$ 2,00 foi dado em cima dos 23 que eu estava devendo. Como assim, professor? Os 23 que eu estava devendo, não estava devendo 25? Não, você estava devendo 23, porque você não já deu 25 no início? Se você já deu 25 no início, ficou faltando dar 23. Por você não estar pagando naquele mesmo instante, ela vai te cobrar R$ 2,00 a mais. Ou seja, o R$ 2,00 a mais foi em cima do que você estava devendo, que era 23. Então, esse é o nosso capital. Capital devido é de R$ 23,00 e não 25. Tá bom? R$ 23,00. Então, agora que eu tenho todos os valores, eu posso colocar na minha fórmula. Vamos lá. Juros é o capital, taxa, tempo, sobre 100. O meu juros eu sei que é R$ 2,00. Capital, agora a gente descobriu que é 23. A taxa é o que nós vamos descobrir, sobre 100, né? E o tempo é um mês. Tudo bem? Agora, multiplicando, eu vou ter 23i igual a 100. Então, essa taxa vai ficar 100 dividido... 100 não, 200, né? Professor, pelo amor de Deus, professor. 2 vezes 100 é 200. Ó, aqui embaixo tem o número 1 multiplicando, ó. 2 vezes 100, 200.
200 dividido por 23. Portanto, se a gente dividir 200 por 23, nós vamos ter mais ou menos 8,7. Tá bom? 8,7%. Aproximadamente 8,7%. Nosso item C de certo. Tudo bem, gente? Então, cuidado nesse capital. O capital não era 25, não. Pessoal, eu jurava que o capital era 25, que era o que eu ia ter que pagar um mês depois. Não, o capital é quanto você precisava pagar. Tá bom? Quanto você precisava pagar? Se você já deu 25 e o perfume custa 48, então o teu capital que está faltando é 23. Professor, mas não vou pagar 25? Ou seja, 2 de juros. Dos 25, 2 são de juros e 23 é o que estava devendo. Tá bom? Vamos para mais uma questão. Alexandrino aplicou 1/3 do seu capital a 15% ao mês e o restante a 20% ao mês. Decorrido o ano e 3 meses, obteve R$ 1.980 de juros simples pelas duas aplicações. O valor do seu capital inicial é... Vamos lá, vamos com calma. Alexandrino tinha certa quantia. Ele dividia essa quantia, onde 1/3 dela ele aplicou a 15%. E o restante é 2/3, né? 2/3 aplicou a 20%. Quando se passou 1 ano e 3 meses, ele obteve pelas duas aplicações um total de 1.980. Aí ele quer saber qual foi o capital que ele tinha inicialmente para fazer esse investimento. Então vamos aqui, ó. O capital que ele tinha foi dividido em duas partes. 1/3 do que ele tinha, onde ele investiu a 15% ao mês, e o outro, que é o restante são 2/3, onde ele aplicou a 20%. O que é que nós vamos fazer? Como a gente tem um tempo também, ó, o tempo é 1 ano e 3 meses. Como a minha taxa bancária está sendo dado em mês, eu vou ter que transformar esse tempo para mês. 1 ano e 3 meses é um total de 15 meses. Porque o ano tem 12, com 3, 15. Obteve 1.980 de juros pelas duas aplicações. Então, eu vou calcular quanto foi que ele ganhou de juros aqui nessa aplicação. Vou chamar de juros 1. Vou saber quanto que ele ganhou de juros aqui na segunda aplicação, que eu vou chamar de juros 2. Vou somar os seus resultados e vou igualar ao total de 1.980. Tá bom? Vamos lá. Juros 1 foi o capital dele, que foi 1/3, ou seja, C sobre 3, vezes a taxa, 15%, vezes o tempo, 15. Podemos cancelar aqui, ó, esse 3 com esse 5, com esse 15, que dá 5. 5 vezes 15 dá 75. Então, os juros 1 é 75C sobre 100. Pessoal, dá para simplificar? Dá. Juros 1 é 3/4 de C. Pronto. Esse foi o valor dos juros 1. 3/4 de C. O juros 2. Qual foi o capital dele? Foi 2/3 de C. Então, é 2C sobre 3. Qual foi a taxa? A taxa agora é de 20%. Vezes 20%. Vezes o tempo, que foi 15. Então, o juros 2 vai ser igual. Posso cancelar também, ó, o 3 com 15, que dá 5. 20 vezes 5 é 100. Olha só. Sobre 100. 20 vezes 5 é 100. Sobre 100. Professor, que legal. Posso cancelar, ó, esse 100 com esse 100. Beleza pura. Então, o juros 2 é igual a 2C. Se eu somar essas duas quantias de juros, eu vou ter o valor total, 1.980. Então, vamos lá. Juros 1 mais juros 2 deu um valor de R$ 1.980. Juros 1 foi 3C sobre 4.
Juros 2, 2C, igual a 1.980. Vamos tirar o MMC aqui. O MMC dá 4, né? Vai ficar, ó, 4 de um lado, 4 do outro. 4 dividido por 4 é 1, vezes 3C, 3C. 4 dividido por 1 é 4, vezes 2C, 8C. 4 vezes 1980. Vamos fazer aqui, ó. 1980 vezes 4. 0, 32 vão 3, 36 com 3, 39, 4 com 3, 7. 7.920. 7.920. Cancela aqui, ó. Eu vou ter 8 mais 3, 11C, igual a 7.920. Se a gente dividir 7.920 por 11, vamos fazer aqui, ó. 7.920 dividido por 11. Aqui vai dar 7. 7 vezes 11 é 77. Para 79, sobra 2. 22 vai ser 2, com 0. 720. Então, inicialmente, Alexandrino tinha um capital de R$720. A de Alexandrino. Tá bom, gente? Então, turma, valeu por hoje, tá certo? Valeu pela aula. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra, se Deus quiser, nas próximas aulas, falando mais sobre matemática básica. Valeu!